Aqueles que encontraram, digam amém. Diz assim: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Amém? Senhor Deus, te agradecemos por esta manhã, por este momento. Me usa, ó Deus, para falar com o teu povo. Abre o nosso coração para ouvir tua palavra. Venha, ó Deus, nos instruir na tua palavra, nos socorrer através da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o versículo 27 que acabamos de ler, que diz que o homem está determinado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo, é uma verdade que nós, como seres humanos, não somos tão apressados de admitir ou de reconhecer. É da nossa natureza humana, carnal, buscar todo tipo de maneira ou possibilidade para se livrar da realidade da morte. Tanto que na nossa cultura, a existência de figuras como super-heróis, homens ou mulheres perfeitos, imortais, é uma expressão cultural do nosso desejo, do nosso afã, da nossa aspiração de sermos imortais. Hoje, a indústria farmacêutica, a medicina, tudo aquilo que se organiza a fim de promover maior qualidade de vida, possuem investimentos multibilionários para que seja possível prolongar a vida. E ainda aqueles que vão a distâncias inimagináveis para que driblem a morte. Um dia desses eu vi o exemplo de um bilionário canadense, se não me engano, que ele está tentando, com todas as suas posses, com todo o dinheiro que tem, com todo o suporte medicinal, fazer algo em sua dieta, em sua rotina, para que ele drible todo o efeito do tempo que passa, da velhice que se manifesta. E ele realmente está aparentando melhor do que a idade que ele tem. Mas ainda dá para ver que ele não tem mais um rosto de um rapaz de 18 anos. Hoje tentamos, através de procedimentos estéticos, ajeitar uma coisa ali, ajeitar uma coisa aqui, buscando aparentar a juventude. Tentamos de toda forma angariar o máximo de recursos financeiros, na esperança de que aquilo vai nos dar segurança para que prolonguemos a nossa estadia e permanência na terra. Porque as necessidades básicas humanas todas se baseiam nesse fato. São necessidades básicas porque são as necessidades que possibilitam que permaneçamos vivos. É segurança, é conforto, é comida, é saúde. Tem aqueles que tomam uma abordagem mais filosófica disso e tentam viver com sua própria força, com seu próprio braço, uma tentativa de uma vida digna e honrada. Mas nem mesmo que consigamos ser os seres humanos mais perfeitos da terra, isso ainda por si só não é suficiente para conquistar para nós a imortalidade.
Não tem nada que façamos, não tem esforço existente, não tem estratégia ou descoberta, nem mesmo descoberta que ainda nem aconteceu, que vá nos ajudar a escapar desta verdade, que é qual? Que ao homem está determinado morrer uma só vez. E depois disso, virá o juízo. Essa determinação vem direto da parte de Deus. Todos nós, grandes ou pequenos, nobres ou plebeus, ricos ou pobres, inteligentes ou incautos, um dia teremos que nos apresentar diante de Deus e dar conta das nossas obras. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer que pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Através do pecado original de Adão, o pecado, ele entrou na atmosfera desse mundo em que vivemos, e esse pecado trouxe degradação para a raça humana, e essa degradação trouxe morte. De tal forma que isso prova que a solução para a questão da morte, que tanto nos assusta, ou que assusta a nós como raça, não tem nada a ver com o que eu possa fazer para driblá-la, ou com o meu esforço particular para driblá-la. A conquista da imortalidade tem a ver com a vida livre do pecado. Porque a morte veio pelo pecado, e a vida veio e vem pela nossa justificação, através daquele que limpa e nos purifica de todo o pecado. Mas a nossa existência é permeada pelo pecado. Se eu me trancar em um quarto por uma semana, ainda ali dentro daquele quarto, com paredes vazias, sem nenhum acesso a nenhum dispositivo tecnológico, sem ninguém para conversar, ali ainda eu peco. São os meus pensamentos, é a minha falta de busca de Deus, são as minhas maquinações carnais. Ninguém consegue passar por esta vida e não entrar em contato com a sujeira do pecado. De tal forma que, como disse, esta é a maior prova que qualquer busca carnal, natural, pela imortalidade é vã. Porque você não vai conseguir vencer este negócio sozinho. Você acerta aqui por uma semana, erra a semana seguinte. Você emenda uma vida orientada e aliançada por Deus por 6 meses, mas nos outros 6 meses tudo dá errado. Parece que vai indo tudo bem, daqui a pouco você faz algo que põe tudo a perder. Isso é o quê? É o pecado que nos permeia, que entrou no mundo e agora está presente em nossa atmosfera, e nos tenta e atenta continuamente. Por isso que o cristão genuíno precisa buscar a Deus diariamente e constantemente. Todo dia o nosso adversário tenta lhe derrubar, logo todo dia você tem que buscar permanecer de pé. O nosso adversário não tira férias. Ele não te dá uma moralzinha para você descansar. Ele é astuto e comumente eficaz. Se
Se nós não estivermos aliançados com Deus, se você, meu amigo, minha amiga que está me visitando, ainda não fez um compromisso com Cristo, se você não se comprometer com Jesus, o seu destino está selado. E é o juízo para a perdição da sua alma. Nenhum projeto nosso, nenhum plano que estruturamos está a salvo se ele depender unicamente da nossa força e daquilo que somos, porque nós pecamos. E isso degradou a nossa natureza. E em nós não há evidência de salvação autogerada, não tem nada em João Lucas que o salve. Não tem nada em você que justifique a sua própria salvação. Em Salmos capítulo 89, versículo 47, o salmista, elaborando sobre essa nossa existência, ele diz: lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Essa realidade é inegociável. Teremos que um dia ser deparados com esta realidade e buscar lidar o melhor com ela. E ainda mais, se vivermos de qualquer maneira, ou principalmente se vivermos de qualquer maneira e se vivermos distantes de Deus. 1 Crônicas capítulo 29, 15, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Algumas versões vão dizer não temos esperança. Não há esperança no homem. Não há esperança na nossa capacidade. Até você que está me ouvindo e vê sua vida extremamente frutífera, você há de reconhecer que muito disso não foi mérito seu. Foram oportunidades que você não esperava, foram pessoas que lhe ajudaram, foram situações surpreendentes. Não tem como você me convencer que tudo que você possui e é produto do seu suor e gota de sangue. Porque em nós não há esperança, não há nada que possamos fazer, que possamos dizer, isto é inteiramente mérito meu. Porque não há nada de tão bom assim. Como eu disse, eu acerto, mas erro. Eu sou inconstante. Eu posso ver algo de uma forma X agora, e aí eu vivo mais um tempo e já vejo de uma maneira Y. As nossas concepções, nossas interpretações variam de acordo com o passar do tempo. Não somos tão confiáveis assim. Não somos tão bonitinhos quanto pensamos. Nossa justiça é extremamente fragilizada. A Bíblia vai dizer que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia eram os panos menstruais que as mulheres usavam naquela época. A Bíblia ali está querendo dizer, olha, a tua percepção do que é certo, do que é errado, o que você acha que você faz de bom, de aceitável, isso é tão valioso quanto um pano ensanguentado.
de menstruação. Vivemos em guerra com nós mesmos e entre nós mesmos. Perceba que hoje vivemos em um mundo que está caótico. Ultimamente eu tenho falado para as pessoas: para de ver tanta notícia. Se poupa disso. Isso só está te gerando angústia. Porque vivemos em uma situação em que estamos em guerra entre nós mesmos. E quando não é guerra física, são as guerras ideológicas. São guerras ideológicas dividindo famílias. Guerras ideológicas colocando pai contra filhos. Para onde olhamos está havendo conflito e dissensão. E nós com nós mesmos pelejamos contra nós mesmos diariamente, devido a uma sociedade e a um mundo que cada vez se especializa mais em nos adoecer. Um mundo que cada vez se especializa mais em nos deixar angustiados, ansiosos, temerosos, medrosos e numa expectativa catastrófica daquilo que há de vir. Em Jó capítulo 9, versículo 25, a Bíblia diz assim, ou Jó diz: os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fugiram e nunca viram bem. Tiago capítulo 4, versículo 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A prova de que tudo em nossa vida é vapor é que até problemas que quando aconteceram e que você achou que eram problemas tenebrosos, se já tem uns 5, 10 anos que aconteceu, você olha para eles e você nem consegue sentir ou lembrar bem especificamente da dor que te ocorreu, porque tudo é vapor. Salomão vai falar sobre isso quando fala do tempo de tudo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar, para rir, para guerrear, para ter paz. Então, até a alegria que você pode estar sentindo hoje, ela passa. A tristeza que você está sentindo passa. Os seus sonhos passam e mudam. Tudo é vapor. Hoje você aspira por um carro, você compra, depois de 3, 4 anos, você já quer outro. Você compra o seu celular do ano e você se maravilha com as funcionalidades, depois de 2 anos, aquilo já está ultrapassado. E aquele desejo que te levou tanto a comprar aquele celular do ano, agora já não está mais nele, já está em outro. Porque tudo é vapor, é passageiro. E por que você está falando tudo isso, João? É para nos deprimir? Não. Isso tudo que eu lhe falei até aqui é a realidade de uma pessoa que não vive com Jesus entronizado em sua vida. Jesus, ele é a solução para a morte. Quando entendemos isso, compreendemos o poder que temos em Cristo. Porque diferente do que normalmente ouvimos, Jesus não é apenas a solução para a morte espiritual. Jesus é a solução para a morte física.
João capítulo 11, versículo 25 diz: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quando Jesus chega e ensina este negócio, ele quebra esse paradigma, ele quebra esta regra. Jesus está dizendo assim: olha, se você crê em mim, você não precisa se preocupar com a morte, porque você viverá para sempre. Você não precisa correr desesperado para preservar a saúde, para impedir as dobras de chegarem nas suas expressões faciais. Você não precisa ficar obcecado e ajuntar dinheiro para dizer no fim da vida: estou seguro, e nada me tira isso, porque estas são preocupações para quem morre. Mas aquele que está em Jesus Cristo, um dia viverá para sempre com Deus. Um dia viveremos para sempre com Deus. Se eu não vou morrer, não tem por que eu temer. Se eu não vou morrer, não tenho por que eu ficar buscando aquilo que quem não tem Jesus busca. Porque buscam-se as coisas deste mundo para possibilitar a vivência, a vida neste mundo. Mas nós não ficaremos aqui para sempre. Essa vida é muito mais passageira do que pensamos. A maneira como contemplamos este período é simplesmente uma questão de ótica. Vamos viver aqui o que? 70, 80, 90 anos? E quando estivermos com Deus? Que se passarem 200 anos com Deus, você vai ficar querendo regressar aos seus 80 anos que você viveu aqui? E aí passam-se 1000 anos. Sabe o que é viver 1000 anos? Lembra aí a Idade Média, o povo se vestindo de vestido, as casas de pedra, as lutas com espada. Seria como se você tivesse nascido lá e estivesse vivo até hoje. Pensa 1000 anos disso com Deus. Você ia se doer pelo que você desejou e não conquistou aqui em 80 anos, vivendo num mundo permeado pelo pecado. Aí passam 10.000 anos. O que são 10.000 anos comparado a 90 anos? Já pensou isso? 10.000 anos morando na glória de Deus. O que é que esta vida aqui representa diante de 10.000 anos lidando com Deus face a face? Não, aí vão passar 100.000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão, 1 quintilhão, 1 heptamilhão de anos. Você pode colocar a cifra que for. O que é, querido, que vai ser 60, 70, 80 anos nessa existência trágica da terra, diante do que nos espera para a eternidade. E é por falta de não compreendermos isto que nos apegamos a coisas erradas. Um dia desses o pastor Joelson disse assim: nós oramos pouco ou paramos de orar porque oramos pelas coisas erradas, por coisas fúteis. Quando nós não entendemos essas verdades supremas e guardamos elas em nossos corações, nós nos apegamos a coisas fúteis.
Jesus conquistou nossa alma para Deus. Isso não foi, querido. Eu sei que é bonito pensar que seja, eu sei que é interessante e é confortável, mas Jesus conquistou as nossas almas para Deus, para que façamos grandes coisas para Deus. Ele não conquistou nossa alma para Deus, para você amaciar o asfalto na avenida com o seu carro do ano. Não sou contra isso. Deus dá, mas esse não é o nosso maior objetivo, não é o seu maior propósito. Nós vivemos em uma dimensão superior, estamos encarregados de coisas superiores, não estamos lidando com valores, com fama, com sucesso, estamos encarregados da transformação de almas para Deus. João capítulo 6, versículo 40 diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que situação angustiante, trágica, é vivermos toda uma vida temerosos pelo dia da nossa morte. E Jesus veio para nos livrar deste temor. Por que é que os discípulos, os apóstolos, entregavam tudo tão facilmente e dedicavam suas vidas a Deus? Porque eles tinham essa verdade muito clara no coração deles. Se entende que Paulo era um homem de sucesso, tinha muitos bens, muitas posses. Já pensou se Paulo dissesse assim: olha, eu posso me entregar a Deus, mas se eu for fazer o que eu sinto que Deus quer, o que Deus me chamou para fazer, eu vou perder a minha mansão, eu vou perder a minha fábrica de tendas. Se eu for fazer o que Deus me chamou para fazer, isso vai prejudicar os meus negócios. Mas por que é que Paulo não fez isso? Porque Paulo tinha uma noção tão clara de que ele viveria para sempre, que ele sabia que não havia nenhum sentido em se preocupar com sua casa e em tê-la, em se preocupar com seus negócios e mantê-los. Porque Paulo, quando se encontrou com Cristo, ele soube a partir daquele momento que a missão para a qual ele estava sendo chamado era incomparável. Ah, queridos, se todos nós entendêssemos que a missão que você está incumbido é mais gloriosa do que presidir um país, é mais gloriosa do que ser dono de uma grande empresa, é mais gloriosa do que ser visto e famoso, se entendêssemos este negócio, nós conquistaríamos esta cidade para Deus em menos de um ano. Porque sairíamos desesperados para fazer esta vontade de Deus, sedentos para fazer aquilo que Ele propôs para nós. Mas muitas vezes apequenamos este chamado que Jesus fez na cruz, com buscas fúteis, passageiras, terrenas. Sempre escolhemos as piores batalhas, brigamos por coisas bobas, nos desentendemos uns com os outros por bobagens, fazemos bobagens e besteiras em nossa vida para ter mais dinheiro, enganamos para nos beneficiarmos, tiramos vantagem, e isso vai nos afastando deste glorioso ministério.
Jesus precisa estar entronizado em nossa vida. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao 10, diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então não é figurativo, não é simbólico. Quem é crente aqui? Levanta a mão assim. Levanta a mão, levanta a mão. Quem é crente? Irmão, se você levantou sua mão, vá daqui com essa certeza no seu coração: você é imortal. Isso é um fato bíblico. João imortal, tipo simbolicamente? Não. É literalmente. Nós vamos viver para sempre. Ah, João, mas crente morre. Morre, mas não é morte final. Esse seu corpo, que um dia poderá estar dentro do sepulcro, um dia também os ossos se refarão, e os tendões, e as juntas e as medulas, e a cada órgão, e a cada tecido epitelial, e a cada neurônio do cérebro, e Jesus vai chamar nosso nome, e não vai ter caixão, não vai ter sepultura, não vai ter 7 palmos que vai nos segurar. O nosso corpo ressuscitará, e nos ajuntaremos com Jesus nos ares. Jesus destruiu a morte. Porque é que como muitas vezes, e já vou terminando em 5 minutos no máximo. Porque é que muitas vezes justificamos as nossas buscas. Nós falamos, não, porque a vida passa rápido, então eu tenho que me dedicar a isso daqui. Ou seja, justificamos temendo o fim da vida. Não, por que é que você vai fazer isso? Porque eu tenho que aproveitar as oportunidades, porque essas oportunidades não chegam de novo, são raras. Porque você tomou esta decisão, porque você sabe como é a vida, é caótica, o tempo é curto. Aí, se alguém chegasse para mim, tá? Eu me incluo em tudo isso. Ou para você e dissesse assim, mas eu vou me usar como exemplo. João, veja bem. Esqueça isso da morte. Você não vai morrer. E você vai ter tudo o que você precisar. Você vai viver para sempre. Vai ter tudo o que precisar. Não vai ter fome, não vai ter sede, não vai pagar aluguel, não vai pagar financiamento. Para onde você quiser ir, você vai poder ir. A partir de hoje, João, você é super poderoso. Fará o que quiser e não morrerá. É muito, mas muito provável que a partir daquele dia eu ia falar e eu verificasse a realidade daquela proposta, eu iria viver tranquilamente. Porque eu não morro mais, tenho tudo o que quero e que preciso. Queridos, não foi exatamente isso que Jesus fez? Jesus fez isso. Qual é a diferença para o meu exemplo? É que você só tem que passar aqui uns, como eu falei, 70, 80, 90 anos. Mas você vai viver para sempre. Não vai precisar
trabalhar por comida, por água, não vai precisar pagar aluguel, IPTU, IPVA, não vai precisar pagar plano de saúde. Jesus já fez esse negócio. Então temos que viver sob essa verdade. Porque se alguém chegasse a mim propondo isso, eu viveria muito mais tranquilamente. Vai falar, não, já que eu vou viver para sempre, não vou precisar ficar indo correndo atrás de tudo e de todas as coisas, eu vou descansar, porque eu não morro mais. Só que Jesus é tão bom, que aí você pode estar pensando assim, João, mas por enquanto não chega essa eternidade, eu tenho que comer aqui, né? Eu tenho que pagar o meu IPVA aqui, meu IPTU aqui, meu aluguel, meu financiamento. Aí Jesus chega para se endereçar isso tudo e diz lá no Sermão da Montanha, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha os lírios do campo, não fiam, não cegam, estão vestidos melhor do que Salomão. Olha os pássaros, não ajuntam, não plantam e não colhem, e têm o seu alimento diário. Até neste interim que é esta vida, Jesus já está encarregado de nos socorrer, nos ajudar. E isso não é mérito nosso, é dom de Deus, é graça, é bem imerecido. Então você que está me ouvindo hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que nos visita, se aproprie dessa verdade, que Jesus destruiu a morte, e isso invalida todas as nossas perseguições carnais. Vamos nos juntar como sacerdócio real, geração eleita, e vamos partir para fazer a obra e o chamado de Deus, porque é isto que Ele quer de nós. E veremos grandes coisas acontecendo em nosso meio. Fica de pé, por favor. Uma vida sem Deus é uma vida vazia. Uma vida sem Jesus é uma vida vã. É como se viver sem Jesus, é como se eu dissesse para você, olha, não tem como ganhar esse jogo, e você ainda jogasse. É como se eu dissesse, olha, o resultado já está definido, não tem o que ser feito, e você ainda fica brigando, tentando resolver. Viver sem Jesus é isso daí. Estar na igreja, ter aceitado a Cristo e não entronizar Jesus, não entronizar Deus em sua vida, é similar, tá? Não está vivendo com Jesus do mesmo jeito. É só através de Jesus que mudamos o resultado. É só através de Jesus que o nosso destino é mudado. É por isso que pregamos Jesus, porque em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há completude de vida. Viver para Deus, queridos, é a coisa mais maravilhosa deste mundo. Você que pode estar visitando, talvez você ainda esteja incerto, talvez não esteja acreditando o que eu estou dizendo. Você acha que esse povo todo ia estar aqui domingo de manhã, pós-feriado, por causa de uma mentira? Você acha que este livro, que levou 1.600 anos para ser escrito, e não tem contradição alguma, foi feito por acaso? Você acha que todo mundo que está aqui e tem inúmeros testemunhos do poder e da manifestação de Deus, todo mundo se ajuntou em uma reunião e combinou de inventar os milagres? Você acha que
Tem pessoas aqui que viviam uma vida destruída e hoje vivem uma vida de abundância por causa de um capricho ou só para engrandecer o nome desta igreja. Ninguém faz estas coisas. Nenhum homem tem este poder. E é por isso que pregamos a Jesus crucificado e ressurreto, porque só Jesus faz estas coisas. E Jesus quer fazer isto na sua vida a partir de hoje. Você que está aqui e ainda não fez o seu compromisso com Ele, Jesus quer transformar a sua vida, para você parar de brigar consigo mesmo, brigar com suas próprias emoções, brigar com seus próprios medos e viver agora em novidade de vida. Você vai perceber que estes propósitos de graduação, de emprego, de trabalho, não é que não são importantes, gente, não é que não são necessários, mas você vai saber que tem algo além, tem algo superior, tem algo que dá um sentido espetacular à nossa existência nessa terra. E hoje Jesus te convida, se houver alguém que venha aqui à frente, e vamos orar por você. Você vai ser acolhido e recebido, mas a minha parte, a parte da Igreja Renova vai ser a menor parte. Você vai ver o que é viver aliançado com aquele que é o autor da nossa salvação.